Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Voz da Sabedoria. Você que já está aí nos aguardando, prepare caneta, papel, já vai compartilhando aí nos grupos do WhatsApp, vizinhança, condomínio, família. Fique à vontade, já prepara aí. Prepara a pipoca e vamos junto, porque hoje o nosso Voz da Sabedoria promete. A nossa convidada hoje é uma das apresentadoras do Voz da Sabedoria. E hoje eu falei, não, ela precisa também compartilhar a história dela aqui com todos nós, né? Tem uma história belíssima da submissão. Viveu uma história teve uma vivência bem conturbada, infância, adolescência, juventude, fase adulta e passou por vários processos. Mas aos 50 anos ela decidiu florescer, ela decidiu romper com crenças, paradigmas, que foram rótulos, que foram assim tituladas. E hoje nós estamos aqui para ouvir a voz, para ouvir a história da nossa amiga, companheira Adelita Dumont. Vai estar aqui se apresentando com vocês. E nós aqui vai ser nesse bate-papo bem bacana. Mas antes, eu quero estar deixando aqui com vocês uma passagem aqui de Provérbios. Provérbios 14, o primeiro versículo que diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. E quantas vezes nós mulheres, por falta de sabedoria, por falta de maturidade, de autoconhecimento, ao achar que estamos edificando, estamos destruindo o nosso próprio lar. E aqui eu não vou falar da nossa casa física, mas vou falar da nossa casa mental, emocional e espiritual. Então se permita, com muito respeito, com muito amor, pela pessoa incrível que você é, com muita humildade e verdade, e se perguntar, se questionar, se autoavaliar, como que eu tenho edificado a minha casa mental, emocional e espiritual. Quando você se encontrar, vamos voltar agora para a nossa casa física. Porque a nossa casa física, ela é uma representação de como nós estamos aqui, ó, internamente, nas nossas emoções. E a Adelita é uma dessas, dentre várias mulheres, assim como eu, que estamos florescendo. Eu floresci aos 40 e ela floresceu aos 50. E nós carregamos, né, Adelita, nossas histórias, principalmente nós que somos nordestinos. Não quer dizer que as demais mulheres não sofram, mas nós nordestinos carregamos um forte preconceito, a nossa criação, uma criação muito rígida, tem o seu lado bom, mas também teve o seu lado que deixou sequelas, Se apresente aqui. Olá, né? Hoje eu vou falar de mim, né? Vou falar do meu eu, do o que eu me tornei, né? Sim. Mas antes eu falar um pouquinho do que eu era, né? Agora eu sou uma terapeuta, eu cuido de mulheres e eu tenho visto mulheres ficarem bem, né? Que é aquilo que era o meu sonho, né? Sim. Estar bem, estar sem dor, sem situações. Mas eu descobri que é preciso passar por alguns processos, Sim. né? Eu sou uma pessoa que vivi vários processos na minha vida. Casei com 17 anos. Nossa. As pessoas falam, caramba, né? Eu não me arrependi de ter casado. E eu não me arrependi de ter tido 2 filhas, que eu amo demais minhas filhas, né? Eu tenho uma família linda. Então, se eu não tivesse casado aos 17, não era isso tudo que eu teria agora, né? Então, eu tenho vários frutos da minha vida. Então, por quê? Né? Teve vários altos e baixos, várias coisas, mas eu estou aqui. E esse versículo que você fala, né? Eu tenho a memória, uma pessoa que ficou mais comigo do que até minha mãe, porque eu me casei com 17 e fui morar perto dessa pessoa, que era minha sogra, que ela falava esse versículo todo dia. Eu acho que é uma das coisas que, né, assim, na família do meu marido, é todo mundo casado, né? E ela falava muito esse versículo para as mulheres. Quando ela via, a mulher sábia edifica, a tola derruba. E esse versículo é um versículo de mulheres que realmente querem ser sábias, que cuidam da sua família. E que querem viver aquilo que Deus tem para a sua família. E que muitas vezes a gente fala, né, sobre sabedoria, acha que sabedoria é trabalhar e ganhar dinheiro.
né? Aí, trabalhar e ganhar dinheiro é quando você tem entendimento, busca conhecimento, busca mais assim, mas a sabedoria você busca quando você tem um pilar, né? Um pilar na sua casa, um pilar que é com Deus. Deus e você e sua família, em primeiro lugar, né? Que nós somos corpo, alma e espírito. Se a gente não tem essa conexão com o Altíssimo, a gente não chega lá. Despenca, né? Nos sustenta. Então, assim, nós aqui estamos trazendo esse bate-papo, respeitando todas as religiões, cada um tem a sua escolha, a sua forma de se relacionar com o divino, com o grande eu sou, com o todo-poderoso, com o criador do universo, né? Que na somatória chega ao nosso Deus. E a importância de fortalecer este pilar, de trazer Deus para o centro. Isso. E não tem como eu querer construir algo fora, se dentro não estou bem resolvida e não estou construída. Exatamente. E aí, Adelita, o que foi decisivo para você dizer, basta, Já chega. eu mereço mais? Como nasceu esse desejo de romper esses padrões, essas crenças que te travaram por 50 anos? Então, eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de buscar conhecimento, que lê a Bíblia, lê livros, lê tudo. Eu gosto de assistir podcasts, que tem muitas, tipos geopolíticos. Eu gosto de ver tudo isso. Então, eu fui buscando, fazendo. Só que eu vivi, das minhas buscas, tudo, eu olhava e falava assim, eu tenho que ter algo mais, né? Eu vivi com muita dor na minha vida. Desde os 13 anos eu tinha uma dor. Era uma dor que era na perna que nunca sarava. A minha mãe me levou para vários lugares, médico, e ninguém falava o que era. E eu tomei várias medicações, de vários tipos. Quando eu cheguei aos 38 anos, eu descobri que era um problema na coluna, que eu tinha escoliose e outras coisinhas mais. E dali começou a minha busca, e buscando cura, buscando ficar bem. Eu não ficava bem. Muita medicação. Há 5 anos atrás, eu tive uma alergia, que eu já tinha tido três alergias, mas só que nessa última eu descobri que era uma alergia por causa de medicação anti-inflamatória, que eu já tinha tomado demais. E eu já tinha vivido... não tinha mais remédio que eu tinha que estar tomando. O médico falou para mim, você não pode tomar nenhum medicamento mais, porque seu corpo rejeita. Nossa. E quando o corpo nosso rejeita, né? Como que você fica? Então, nesse mesmo ano, Deus, né, com a sua misericórdia, ele começou a levar eu para caminhos. Sim. Né? E daí, então, esses médicos me falaram, eu lembro que eu tinha 42 anos, um médico falou para mim, a sua condição, se você não melhora, você logo vai para uma cadeira de roda, porque você não está muito bem. A sua coluna está muito ruim. E eu vivi a mulher das dores, né, com dor. E aí depois de todas essas coisas, eu olhei, né, fui para 2 médicos, ele falou que teria que fazer cirurgia. Eu falei, meu Deus, vou fazer cirurgia? Eu já tinha entrevistado várias pessoas que fizeram isso. E elas não ficaram bem. Aí, tá bom. Aí, eu fui, que eu sou muito investigativa, né? Fui saindo, procurando coisas. Aí, eu descobri sobre fazer terapia. Fazer terapia, o que é isso? Que eu não... Mas perdão te cortando, até aquele exato momento, quando o médico chega e fala assim, a partir de agora você não pode tomar medicamento, teu corpo, teu organismo está rejeitando. Isso. Foi a partir daí que você pensou na terapia? Antes você não tinha... Não, nunca tinha feito nada disso. O que eu fazia? Eu já cheguei a fazer hidroginástica, que o médico falou para mim. Eu fiz hidroginástica, melhorou um pouco, mas depois porque assim, eu descobri como eu sou terapeuta agora, que é o seu cérebro que tem que organizar você, né? Ele tem que mandar as notícias para o seu corpo que você realmente precisa disso. E eu não tinha entendido essa parte. Então, até aí, nunca. Já fiz, mas parei. Né? Porque eu achei que não era aquilo realmente, que não era tão importante. E aí, agora como é que você fica? Agora que você não pode tomar medicação. Agora o cerco né? apertou. Tome chá. Eu fui fazer até online, né? Alguns cursos de chá.
Eu fui aprender sobre chá para tirar dor, para tirar várias coisas eu aprendi. Então, assim, foi necessário chegar um diagnóstico, chegar um laudo para você acordar para a vida. Um diagnóstico muito ruim. Pra minha e vida. aí eu deixo aqui para nós, para nossa audiência que nos acompanha do Voz da Sabedoria. Talvez, eu não sei, você, mulher que está nos acompanhando, uma vez que o nosso público é feminino, vocês, homens que estão aqui, são todos muito bem-vindos também. Talvez você também está sentindo algumas questões na saúde, no físico, e está ignorando. Então, quero frisar também a importância. Deus, ele deixou os médicos aqui, os profissionais da saúde física, mental, espiritual, foi para nos auxiliar. Então, muitas das vezes, né, estamos ignorando. O nosso corpo está dando sinal. Isso. O meu corpo, ele falou e ele gritou. Quando ele gritou, eu apaguei e fui para o hospital. E aí, dali, como eu não podia tomar, e eu era... Nessas histórias de buscar coisa de chá, eu descobri a terapia. Que existia terapia. E para que servia uma terapia? Porque até então eu achava que eu tinha que só orar e fazer aquelas coisas que todos nós, que eu sou cristã, a gente faz. Orar funciona, lógico. Sim. Pode, mas tem coisa que você pode complementar. Sim. Buscar um profissional para complementar as suas coisas. Então, assim, existia uma crença na minha vida que não era isso que precisava, né? Porque eu penso, no meu tempo, buscar um terapeuta, um psicólogo, é para ficar, era para quem tá doido. É para louco, né? É para quem tá maluco. É esse preconceito. E o quanto que eu me deparo também com esse preconceito hoje, principalmente por parte de pessoas religiosas. Exatamente. Eu falo assim, se Deus deixou os profissionais, é porque ele sabe que tem questões que não é nem a oração que resolve, não é o jejum, não é a campanha no monte, não. Tem questões que nós precisamos de ajuda profissional. Né? Mas que bom, parabéns! Que você entendeu isso e o quanto que a sua dor, ela não veio para te matar, mas ela veio para te forjar. E as dores que eu senti eram somáticas. Já eram de várias coisas. Por exemplo, fibromialgia. O médico me laudou com isso também, né? A coluna, com vários estados da coluna. Então, assim, eu como agora, depois de buscar, né, muita música, eu descobri que eu tive várias doenças psicossomáticas que vieram para o meu corpo que não sarava. E como que sara? Se a tua alma está aflita devido a várias coisas que você já viveu na sua vida. Entendeu? Então, muitas vezes, a cura está diferente. Então, assim, aí que deu uma partida. Eu falei, vou fazer curso para terapia. Mas eu fui fazer curso para terapia, não foi para cuidar de mulheres, porque eu não precisava ser cuidada primeiro. Foi para me cuidar e saber o que era isso. Eu passei, né, fazer terapia e fiz o curso. Estudei bastante e descobri em mim, né, que eu poderia ficar bem. Que eu poderia deixar de ser uma mulher das dores. Sim. Maria das Dores. Maria das Dores, eu tenho Maria. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu quero ser mais Maria, não. Eu quero ser a mulher que vai ajudar a outra a tirar a dor. A tirar a dor do outro. A ajudar a curar a dor do outro. Nossa, e muito inspirador. Gente, aqui é só o começo, hein? E aí, ó? É só o começo. Adelita, você já... Trazendo aqui mais uma pergunta para você. Você já viveu no silêncio da submissão? Como era ser uma mulher que não se posicionava a viver? Porque hoje nós nos deparamos também com muitas mulheres que estão, não é o seu caso, em relacionamentos narcisistas, em relacionamentos ali que são oprimidas, sufocadas. Você chegou a passar por essa situação de um sufoco, várias coisas, de aprisionada? Mas assim, eu entendo que nem a gente fala aqui. Somos nós que nos aprisionamos. É a gente que permite ser aprisionada, não ter opiniões de verdade, né? Porque eu até então não sabia que tipo de ovo eu gosto. Coisa simples da sua vida. Você faz porque você gosta, mexido, ou você faz porque o outro quer, ou a outra quer, ou os outros quer? São opiniões suas que você não sabe o que você quer. Você gosta de quê? Doce ou salgado? Nessa caminhada minha, eu descobri o que eu gosto. O meu ovo é mexidinho. E eu gosto dele assim. Entende? Então, tem muitas coisas que você se submete pelo gosto do outro, dos outros. Do não falar, não. Eu não gosto disso, eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer porque todo mundo quer.
Então, eu tinha 50 anos, vou fazer um curso, terminei, e aí eu vou mudar. Porque aquela mulher lá, ela só falava assim para tudo, ela não tinha muita opinião dela. Falava, mas muitas vezes não resolvia. Não tinha as pessoas não davam essa escuta, né? Era aquela que murmurava. Mas porque ela fazia o quê? Para impor respeito de verdade. O que eu fazia de verdade? Então, eu tive que fazer várias mudanças. E qual foi o mais desafiador dentre todas essas várias mudanças? Eu acho que o mais desafiador foi eu provar para mim mesma. Eu provar para mim mesma que eu consigo fazer alguma coisa. Porque eu era uma mulher que só usava o WhatsApp no celular. E eu tive que aprender a fazer curso online. Entrar em plataformas, em coisas. Eu tive que romper muitas coisas. Meus limites. Né? Eu uso o computador para algumas coisas. Eu tive que usar para mais. Eu tive que aprender. É óbvio que eu tive muita ajuda. Da minha filha, do meu genro. Das minhas filhas. Né? As duas. Eu tive muita ajuda do meu genro. Eu tive muita ajuda, viu? Por quê? Mas por que eu fui pegar essa ajuda? Porque eu me posicionei e falou, agora eu sei o que eu quero. Eu quero isso. Aí meu marido falou, não, mas eu quero isso agora. Eu sei agora quem eu sou. Você se descobre, né? A terapia faz você se descobrir quem você é. Eu sou uma pessoa, eu sou amada, eu fui buscar em Deus. Quem eu sou realmente e os meus gostos, o que eu gosto, o que eu quero. Como foi a reação desse esposo a você começar a ter voz? Você que não tinha voz. É assustador, né? Agora tá tudo bem. Agora, né? Ele sabe que eu sou aqui e tá tudo bem agora. Mas eu tive que impor mesmo. Não com brigas, com contendas. Com explicações. Sim. Porque, a palavra de Deus fala que conhecereis a verdade e a verdade liberta. Liberta, Quando você não sabe a verdade, você não tem conhecimento, você vai brigar, né? Sim. Você briga, porque você não tem conhecimento, você vai ficar brigando. Quando você tem um conhecimento, olha, isso aqui é um transtorno. Essa pessoa tem um problema assim, assim. Existe isso. Porque ele também era igual eu, achava que era psicólogo para maluco, né? Hoje ele fala, psicólogo, tem uma pessoa tal que precisa de uma terapia. Olha, fulano, eu acho que está precisando de terapia. Ele entende que é isso. Porque eu fui na minha caminhada, que nem a palavra de Deus fala, mulher sábia, edifica. E vão usando a sabedoria de Deus. Sim. Isso aqui é desse jeito. Isso aqui existe, esse tipo de transtorno. Essa pessoa está assim por isso. Sabe? Meio que dando uma aula, explicando aquilo que pode. Até a pessoa saber realmente que você deve ter respeito porque você está entendendo o que você está falando. Sim. Mas é você, que nem eu falo. A maior situação para romper foi comigo mesmo. Que eu tive que provar que eu sei que eu posso. Né? Como é que eu posso? Eu posso atender online? Nossa, é maravilhoso você começar a atender e ver as pessoas ficando bem. Bem, várias mulheres de vários lugares do Brasil ficam bem por causa daquilo que você ajudou. Sim. Não sou eu, mas é Deus que tem me usado. Ele tem cuidado das coisas que eu faço. E é dessa forma. Então, a submissão que eu tinha essa situação porque eu provocava. Né? Eu nem sabia o que eu queria. E quando você não sabe o que você quer, você fica como um barco à deriva, né? À mercê das pessoas. O barco, as ondas vêm, joga para um lado, o vento vem, joga para o outro. E assim, então dá a importância de nós nos posicionarmos, de fato, o autoconhecimento nos possibilita isso, né, Adelita? Quando você se conhece, aí você sabe quem você é, você sabe os seus gostos. Aquilo que eu falei. O que eu gosto de assistir? Que tipo de filme? Você gosta de um teatro, de um cinema? Que festa você gosta de frequentar? Tem coisa que você não gosta, e você não se obriga a ir, acabou. Por que você tem que ir se você não gosta? Às vezes, tudo bem, você acompanha a família, vai junto, mas tem coisa que você não quer. Não precisa. Tem coisa que eu não preciso. Não é necessário. Mas por que eu sou assim agora? Porque eu sei a minha essência, eu sei quem eu sou, e eu sei o que eu estou fazendo aqui agora. Sim. Eu sei por que eu estou aqui agora. Porque eu estou contando a história, que eu sei que tem muitas mulheres que já viveu aquilo que eu vivi. Entendeu? Então, hoje, eu mudei toda a chave da minha vida, todas as histórias.
Sim. Né? Era uma mulher que parava, era parada, né? E agora? Meu movimento era em outras coisas, agora eu tô fazendo uma coisa que eu nem imaginei. Imaginava, olha, é isso, o autoconhecimento nos possibilita a evoluir, a se autoconhecer, a descobrir, a ter esse acesso, o que me dá prazer, o que não me dá prazer, o que eu gosto, o que eu não gosto. E a aprender a posicionar, a falar. Isso. Não, é? Não, é E difícil. você, como você tinha essa questão dessa dificuldade? Direto, né? É. Principalmente como mulher, né? É. Eu sou mãe, eu sou avó, sou tia, né? Sou irmã. Então, eu sempre falo assim para todo mundo. Em muitas coisas. Mas, assim, começar a falar não para os meus próximos, Foi desafiador. né? Que nem as minhas filhas falam, nossa, mãe, você tá... Nossa! Nossa! Eu falei, não, é porque agora eu não faço mais isso. Agora eu sei o que eu quero. Agora, por exemplo, eu sei que eu tenho que dormir até as 10. Eu tenho horário para acordar, horário para dormir. Que não era a minha condição. Tem muitas mulheres que estão com problema de insônia que o médico uma vez passou remédio para mim também de insônia. Por quê? Porque essa mulher não sabe que tem que acordar no horário, o nosso corpo precisa saber o horário de dormir e de acordar, Sim. porque é um ritmo. Sim, E eu aprendi tudo isso. sim. É. Com esse aprendizado, eu fui ficando como? Ficando bem. Fazem 5 anos que eu não fui no hospital. 5 anos. E é muito interessante, né? Quando você cura o teu interior, o teu exterior é Isso. reflexo. Mas vale lembrar que é 5 anos sem passar no hospital. Mas tem o anual, tem o check-up anual. Eu tô falando assim, de passar mal Sim, e parar no de hospital, parar no porque hospital. eu vivia tomando injeções. É. Entende? Nessa última vez eu tomei injeção, acho que é 5 tipos de injeção que toma quando você tem alergia. Sim. A sua veia some e para tomar aquelas injeções é muito difícil. Elas quase não acham a sua veia. E me aconteceu 3 vezes isso. 5 injeção? Toma, quando você tem alergia, Sim. aí os remédios dos antialérgicos você chegar no hospital são 5 tipos. Nossa. Aí a veia some. E para tomar, fura aqui, vai furando. E o desafio, né? E hoje Então faz 5 anos que me aconteceu isso a última vez. E hoje você tá livre de ser picada, Não, de então, fazer... dessa situação, houve isso comigo. E hoje eu louvo a Deus. Eu passo assim, passo na farmácia e falo, graças a Deus que eu não preciso tomar medicação. É, Porque eu descobri um outro jeito de ficar com com saúde. saúde. E aí você já sabe. É. E o mais interessante é, muitas das vezes nós estamos buscando resposta em lugares errados, em portas erradas, achando, eu vou ali em fulano vai me ajudar, vai fazer isso. Não, gente, o primeiro passo para você que quer de fato mudar é olhar para o teu interior, para a tua alma, para o que você sente, é reconhecer-se. Esse é o primeiro caminho para a mudança. Porque enquanto eu não me reconheço, enquanto eu não olhar para mim, eu não vou viver esse novo que eu quero viver. Então, parabéns, Adelita, por se permitir e ser um exemplo aqui para nós, né? Permissão. É um exemplo. Muitas mulheres acreditam, Adelita, que já é tarde demais para recomeçar. O que você diria para quem está nessa fase, achando que perdeu o tempo de florescer? Eu também achava. Mas é uma mentira. Sim. E tem muitas crenças que vêm nas nossas vidas. E eu descobri, sabe o que também? Que as pessoas que, por exemplo, para se livrar de muitas doenças, ela precisa ler. Quanto mais ela lê, mais estuda, mais faz curso, mais a memória dela vai ficando boa. Vai ficando boa. Eu descobri isso. Porque eu estava no estado que eu nem decorava um número rápido. Eu olhava assim, uma sequência de 4 números, eu ficava olhando, agora não. Quando eu comecei a colocar minha mente para aprender, ela foi que aí eu descobri que tem a neuroplasticidade, né? Sim. Nosso cérebro, ele vai se expandindo. Sim. Conforme você vai se entregando, né? Vai se buscando, você vai aprendendo mais. Ele vai sendo, né? Vai se Elasticidade, né? Exatamente. E pode ser difícil. Você está achando que é difícil. Mas o difícil quem coloca somos nós. Quando a gente se abre para fazer... Aí vai vindo recursos, vai vindo os meios, você vai conhecendo pessoas, você vai se encaminhando, você vai chegando aqui. Você chega num lugar que você nem imaginou. Por quê? É a permissão. Você se permite estar
numa condição diferente. Mas é preciso você se permitir. Recomeçar só dependeu de mim. Quando eu falei que eu queria, aí sim. Aí teve as pessoas que falaram, eu te ajudo. Porque a gente tem ajuda. Sim. Né? Mas para a gente receber essa ajuda, a gente tem que mostrar para a pessoa que a gente está disposto. Igual quando a gente vai fazer terapia. Eu falo para elas que são 95% ela, 5% eu. É. Se elas não quiserem fazer a parte dela, eu não posso fazer. Então, se eu não quisesse começar, ninguém iria poder me ajudar. Mas eu descobri, eu falo, olha, eu tenho um caminho, eu vou fazer isso, e é isso, é isso. Aí sim. Aí não fica tão difícil. Porque para mim, lógico que foi. Né? Fácil não foi. Mas não é impossível. É possível você fazer uma mudança, mesmo com 50 anos. É. E eu me deparo até mesmo com algumas rodas de amigos, profissionais, que falam, nossa, mas eu já tô nos 40, não dá tempo. Gente, nunca é tarde. Nunca é tarde para a pessoa que sabe o que quer e aonde quer chegar. E que decide, de fato, a investir nos seus sonhos. E aí, eu me deparo também com aquelas que façam, nossa, mas eu passei a minha vida cuidando dos meus filhos e não deu. E aí, a gente começa a dar justificativa. Então, sem justificativa. A Adelita é um exemplo. Ai, criou os filhos, ajudou a criar os netos e tá tudo bem. E ela decidiu. Ela poderia ter falado, nossa, mas eu já tô muito velha, eu vou ficar só na terapia mesmo, não vou estudar, não vou me autoconhecer. Não. Eu ainda tô estudando. A tua dor te dá suporte para ajudar outras mulheres que estão passando pelo que você passou. Pois é. Aí e olha como a vida é bela. Quando as mulheres vêm me contar sobre esses diagnósticos, aí eu falo assim, eu fico olhando para elas, né? Porque algumas delas nem sabem da minha história, é por isso que eu preciso contar, né? Algumas delas nem sabem de tudo isso que eu vivi. Aí eu falo, nossa, e é verdade? Eu vou anotando, né? Falo, nossa, tudo que eu vivi. Aí eu falo o caminho, né? E às vezes dá a impressão que não vai dar certo. Mas esse caminho vai dar certo. E eu sei que dá, porque eu já provei. Eu já provei esse caminho. Entende? A pessoa fala, aí eu vejo as pessoas falando, nossa, eu tive que tomar uma injeção, que tomar... Aí eu fico, tadinha, esse não é o caminho. O caminho é primeiro mental e espiritual. Aí depois vem o resto. Muito interessante. E aí nós estamos falando de dores reprimidas que o corpo somatizou. Isso. Fala um pouquinho mais da tua infância, como que foi a sua infância, como que era o relacionamento com a mãe, com o pai. Hoje nós temos a consciência que os nossos pais, eles nos deram o melhor que eles tinham. E nós também temos a consciência que algum dos traumas que foram gerados foi o melhor que eles tinham. Então, hoje nós já compreendemos. Mas como que foi a sua infância? Foi uma infância fácil? Não pesada. foi? Como foi esse pesado? O que é o Pesado pesado? Difícil, né? Uma infância difícil, como muitos. Minha mãe tinha 23 filhos, sobreviveu 11. Fora isso, ela cuidou de netos. A minha mãe só cuidou de pessoas, né? Filhos e netos. Ela viveu para cuidar. Que nem a gente fala, né? Deu o melhor que ela tinha. Eu pegava coisas pesadas, tudo. Mas, assim, eu conversei com a minha... uma das fisios, que eu fazia muito fisioterapia. E falei, como você explica essas dores? Essa situação na minha coluna. Ela falou assim, a sua coluna, a situação é... Ou você nasceu com esse problema, ou você teve um acidente. Você se acidentou? Eu nunca. Ela, então, a sua coluna nasceu com deformação. E só que eu vivi com isso, mas eu não sabia que eu tinha isso. Aí eu pegava coisas pesadas, né? Carregava várias coisas pesadas, que minha mãe também não sabia que eu não podia. Porque lá no Nordeste era normal, quando a gente era criança, era normal fazer as coisas, tarefas pesadas de casa. Sim. Meu pai tinha um filho, foi o último. Então, eram 9 mulheres. Então, tudo tinha que ser as mulheres. E a gente fazia serviço pesado e eu não sabia que eu não podia. Que eu sei que se a minha mãe soubesse, ela não teria posto eu para fazer. Sim. Porque eu sei que com isso foi aumentando as dores. Intensifica o agravamento. Intensificou, mas ainda... Né? Para eu estar com 13 anos sentindo tantas dores daquele jeito, eu não sabia de onde que vinha aquela dor. Né? Porque nesse tempo nunca me pediram um raio-x, pediram outros exames. Mas o raio-x nunca tinha sido me pedido. E aí? Minha mãe não sabia.
Ela tentava dar remédio, mandar para o médico, era homeopatia. Eu tomei remédio de homeopata. Aquelas bolinhas, né? Sim, sim. Minha mãe me levou para vários lugares. Não tinha. Não encontrava, né? E aí, trazendo para a questão, 23 filhos. É? Imagina. Tinha, né? Não viveu Nossa! como? Como que viveu assim? Só Sim. cuidando, criando filhos. Então, como que você vai ficar falando assim, uma pessoa E assim? o quanto foi desafiador. E com relação à atenção, como dar atenção para cada ano vir um Como filho, que né? fica um negócio desse? E como que fica ali a dor da rejeição, do abandono? Essas coisas todas. Então, nisso, você vai gerando várias coisas, né? Traumas, né? É. Das situações que você viveu. Mas quantas Adelita tá vivendo desse jeito? É. Quantas, né? Teve mães que teve dessa forma. Teve umas que não teve o pai, não teve a mãe, mas também está aí sobrevivendo. Então, eu vivi várias situações da minha vida que foi difícil, né? Não sei se foi por causa disso que eu casei mais cedo, né? Para Meu escapar, tempo era mais, né? mais fácil casar. Casar, não arrumou emprego, casou, arrumou marido, pronto. É. E tá tudo bem. Entende? Muitas na minha época era com... Eu ainda vivi nesse tempo, né? Onde eu morava não tinha muita oportunidade para estudar, para fazer coisas diferentes. Não tinha. Casou. Parei aqui em São Paulo. Olha que bênção. Olha que Se eu maravilha. não casasse, não estava aqui em São Paulo. E uma menina paulista. 38 anos aqui em São Paulo. É, uma vida, né? Não tenho nem voz para dizer que sou nordestina, né? Sou nordestina, sim. Mas a minha voz não parece. Se eu chegar lá, eles ficam falando... Ana Paulista. Você não tem voz. É. Mas eu tenho uma essência, que eu sei de onde eu vim. Sim. E Adelita, o bem interessante que a próxima pergunta que eu tenho para te fazer, você já respondeu, que é sobre a questão, né, do ponto de virada, que foi esse diagnóstico. O diagnóstico chegou para ti, a florescer, né? Exatamente. Veio para pegar aquela sementinha que germinava, o diagnóstico veio, fez essa semente germinar, crescer, incorporar e desabrochar, o florescer em meio ao dia mau, em meio à tempestade. E com questão, comente um pouco aí da cirurgia, como foi esse processo da cirurgia, Então, você se recusou e como que tá sendo tudo isso aí? 2 vezes eu passei em médico, né, com ressonância, tudo, você tem que fazer cirurgia. Falei, eu não faço cirurgia, eu não vou. E aí, encontrei terapia. A terapia fez o quê? O que a terapia fez comigo? Mudou minha mente, primeiro. Né? Aprendi que eu não sou aquela abandonada, aquela pessoa que não foi acolhida. Eu fui me acolher. Como é que eu posso me acolher com tanta dor? Aí que descobri que eu posso fazer caminhada. Você vai fazer... um conselho, né, para as mulheres e homens que querem começar. Essa semana eu peguei algumas, né? Ai, mas eu não consigo fazer uma caminhada. Começa fazendo 30 minutos. O seu cérebro só precisa saber que você tem que acordar e fazer exercício. Chama uma amiga que gosta. Mas aquela que vai igual com você. Que eu tenho uma amiga amada minha, Beth, que a gente começou nós 2 juntos. E a gente se incentivava. Ficamos 1 ano, 3 vezes por semana. Aí depois eu fui para uma academia. Aí meu cérebro entendeu que ele precisava fazer exercício. Quando eu comecei a fazer, o meu corpo começou a responder. Aí eu descobri que quando a gente faz caminhada, faz exercício, é um anti-inflamatório que você toma, natural. E aí você precisa tomar remédio. Aí eu fui para uma academia. O meu professor de funcional, o Fred, um ótimo professor. Se ele sair daquela academia, eu vou ter que procurar ele, porque ele é maravilhoso. Eu fico olhando ele, que ele não faz exceção de mulheres. É mulheres de todas as idades pegam aula com ele. Eu comecei a fazer aquelas aulas com ele que eu achei que eu não conseguia subir 1 quilo. A semana passada ele me deu, 8 quilos. Menino, eu fiz todos os exercícios. Eu nunca fazia uma coisa assim. Aí eu tenho uma professora linda, Beth, maravilhosa também, que é de Pilates. Eu faço aula com ela lá em Pilates. E cada exercícios intensos que eu faço, minha coluna vai respondendo para melhor. Né? Eu estou vivendo uma pessoa melhorada a cada dia, então não fico. Aí eu incentivo em casa, que eu não tenho, né? Meu marido não faz exercício, eu faço. Você precisa, não vai, você precisa.
Tem dias que tá frio, eu ponho um casaco e eu vou fazer exercício. Não é ou chuva ou sol. Se tem 2 dias que eu não fiz, eu tenho que fazer o terceiro. Então, que eu tenho meus compromissos, minhas coisas para fazer, mas eu não abro mão de cuidar do meu corpo, porque ele precisa ficar bem. Que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Sim. Meu corpo é o templo. E se esse templo vive só doendo, como é que eu vou glorificar toda hora Deus somente chorando? É. Eu quero dar graças a Deus quando eu acordo de manhã que eu não tenho dores. Senhor, muito obrigado. Eu sou grata por esse dia que está começando. E eu vou lá com a Vandiane fazer live. E a gente vai agradecer, porque eu sou uma pessoa agradecida. Eu sou grata por essa vida que eu estou vivendo agora. Foi depois dos 50 que eu descobri que é desse jeito que ele quer que eu faça. Olha, vai lá e faz a diferença com as mulheres. Fala para elas que elas podem ficar bem. Elas podem estar de bem com a vida. Ter vida em abundância, que eu falo. Vida em abundância é isso, não viver só sofrendo. É óbvio que você vai passar os baixos da sua vida um pouquinho, às vezes, uma gripe, alguma coisa que aconteceu com você. Mas você não pode ficar todo dia, né? Por exemplo, eu tive fibromialgia. Fibromialgia, você tem depressões. Você fica só para baixo. Você tem muitas dores. Eu sei que vive isso. Então, mas é essa vida que Deus quer que você viva. Sim. Não foi isso que ele me chamou. Então, imagina, depois de 50 eu descobri tudo isso, é legal. É bom demais, sabe? É renascer, a fênix, né? E você sabe o que é mais mudar interessante? É que você poderia ter se colocado como coitada, como vítima, até mesmo para ter atenção. Imagine ali sendo bajulada por todo mundo. Ai, mas tadinha, não. tadinha. Você tinha essa Aposentar. escolha. Aposentar. Só que assim, é sobre decisão. A nossa vida é feita de decisões. Então, as decisões que eu tomo aqui, ela vai impactar no meu futuro, no meu presente. Então, olhar para nossos desafios que surgem no meio da caminhada, não como um desculpa, mas como trampolim. Como algo que está nos levando para um próximo nível, e olhando, passando pelo processo e entendendo. Esse processo ele não tem a função de me matar, mas ele tem a função de me forjar, de me tornar mais resiliente, mais autoconfiante e de descobrir os meus potenciais. Né? Isso. E para você, academia, como que foi no começo? Foi fácil, não foi? Não foi. Porque as pessoas começam, tem aquela que paga. Eu tenho uma paciente que ela passou 1 ano pagando a academia sem ir uma vez sequer. Faz 2 anos que eu tô fazendo. Né? E lógico que não foi fácil. Você nunca subiu numa esteira. Fica com medo de cair. Aí tem aquele lift lá. Você fica com medo. Mas que nem nos primeiros dias que eu fui, minha filha foi lá, meu genro colocava eu lá e me explicava. Né? Eu fui aprendendo tudo. Romper os limites. Eu fui rompendo tudo, todas as barreiras que tinha na minha frente. Aí eu fazia, lógico, fazia aqueles lá de força, né? Mas aí eu ia para cima fazer os cards. Depois dos cards eu fui vendo os funcionários, né? As outras aulas, que são excelentes. E difícil foi. Eu olhava assim e falava, meu Deus, dói. Aí o que eu aprendi? Ontem eu falei para uma moça lá, né? A gente estava fazendo pilates. Ai, como isso é ruim, mas exercício que é difícil. Que é para impor força na coluna. A minha professora faz assim, nossa, é ruim, né? Eu falava assim, é ruim, mas é bom. Aí eu falo, para que é ruim? É ruim para quê? Para a dor que você vai sentir naquela hora. Mas é bom porque você vai se livrar de ir para uma cirurgia. Sim. Você vai se livrar de ficar tomando medicação. E isso é que é bom. Entende? Então, assim, nem tudo que a gente fala assim que tudo que é bom dói. Nascer não dói? Quando vai nascer, dói. Tudo que é bom dói. Quando você cresce, dói. Então, para você ficar com o corpo mais malhado, né? Não é que nem eu falo assim, né? Eu não vou buscar, não estou buscando uma beleza, um corpo escultural. Para mim, está tudo bem do jeito que eu estou. Eu sou uma pessoa resolvida, aquilo que eu estou. Entende? Mas eu quero ficar saudável. Eu quero ir para a igreja, orar e agradecer ao Senhor com esse corpo saudável. Glorificar o meu Deus com aquilo que eu tenho. Né? Tudo que eu tenho, que eu sou, eu devo ao Senhor. Mas, assim, Ele quer que eu esteja bem. Então, eu cuido da minha alimentação. Né? Olha que eu fui para o médico a última vez, ela me passou 5 vitaminas. Vitaminas.
Não foi medicação de remédio, essas coisas. Não. Você precisa fortalecer, né? Aumentar as vitaminas, B12, algumas vitaminas que eu preciso. Essas vitaminas que você vai tomar. Não foi medicação. Mas antes eu vinha com a lista de medicação. Vinha com a sacolinha ali, passava na farmácia, É, pegava vários. e ia, né? E olha o quanto que é o poder da decisão. Da decisão. Falar, não, eu não aceito, mas eu vou me cuidar. E isso não quer dizer... Essa foi o posicionamento da Adelita. Não quer dizer que você vai ter o mesmo posicionamento. Cada um. Ela teve essa decisão. Só que ela não foi para a mesa de cirurgia, mas ela foi para a academia, ela foi para o pilates, ela foi para a meditação, ela foi para funcional, ela foi cuidar do teu mental, do teu espiritual. Então, assim, porque o nosso corpo, ele somatiza algo que tem a ver com as nossas emoções. E muitas das vezes nós estamos carregando dores, traumas dos nossos ancestrais. Exatamente. Então, assim, muitas vezes eu estou sofrendo com isso... Mas quem que eu estou honrando? É papai, é mamãe, é vovó, é vovô, é bisa, é tata. Então, assim, muitas vezes nós estamos carregando. E aí, qual é o passo? É liberar. É através de uma dança, é uma funcional, é um pilates, porque o nosso corpo está travado. É uma acupuntura, porque você vai liberando tudo isso. E quando você começa a movimentar o corpo, fazer um peso, forçar, tudo Melhora isso vai, tudo. vai liberando o peso da dor, vai liberando as energias que estão travando, bloqueando as nossas vidas. Eu olho a vida do meu pai, né? O meu pai tinha 97 anos, faleceu com 97 anos. Eu olhava a história dele, ele era seletivo nas comidas. Por exemplo, o leite nunca entrava na comida dele. Era leite de coco. Eu sigo isso. Só leite de coco ou um queijinho branco. Meu pai. Só comia raiz. Morreu, ele não era, nunca foi, ele era um pouco mais leve do que eu, tipo você. O homem morreu, faleceu com 97, com 97 que comecei a ter alguma coisa, mas ele se alimentava dessa forma e ele tinha ele vivia caminhando, ele caminhava muito. Sim. Tudo ele fazia caminhando, ele caminhava muito. Aí eu olho para essa história, eu falo, nossa... Olha o segredo. Aí eu olhava para a comidinha dele, sabe? Sim. Que era bem seletivo. Pãozinho ele quase não comia. De vez em quando, um pãozinho doce. Mas quase... Aí hoje, a gente vê para nosso tempo de hoje, os vilões das dores, das coisas, muitos vilões são os alimentos, não é? Sim. As alimentações. Então, na minha casa agora, mudei muita alimentação. Então, tem vezes que você quer conquistar uma coisa diferente, mas não quer fazer todas essas mudanças. Que a terapia serviu para isso. Fala, você andou, você é uma mulher cristã, busca Deus, ama Deus, e daí? Tá bom, e amém. E o restante? Como você está cuidando do seu corpo? Que as pessoas falam, né, do que bebe, do que fuma, mas não fala do glutão, do que come errado. Que a Bíblia também condena. Comer errado é pecado. Glutonaria. Eu nunca fui uma glutona, mas eu comi errado. As comidas também poderiam estar fazendo mal para mim. Eu não olhava. Eu olhava tudo isso. Eu tentava... Então, às vezes, você não quer pagar o preço. Vai fazer exercício. E aí? Lógico que dói. Dá preguiça sair daqui. Mas agora não dá mais. Eu me arrumo, levanto, eu já tenho que fazer. Meu corpo é condicionado a isso. Se eu passo lá na academia e não é o dia de entrar, o meu corpo quer entrar. Porque ele aprendeu que ali é um lugar bom. Eu tive que explicar. Entende? Aquela conversa interna de você mesmo. Por que você precisa fazer? É porque é bom para você. Mas aquela conversa das pessoas chegarem na academia e falar, tá pago e pronto. Isso não é legal. Isso, para o teu mental não é bom. Que é como se fosse uma coisa ruim que você estivesse fazendo. Entende? Tá pago. Não, só mais um dia. Não. Eu vou porque eu vou ficar bem. Eu vou lá pegar o meu remédio hoje. Teve um dia que eu saí, acho que... Foi um dia diferente, que não era um dia normal para ir. Aí eu não estava muito bem, eu falei, eu vou lá para academia. Meu marido disse, vai para academia agora. Eu vou voltar legal. Eu fui, já melhorei. Não senti nada. Aí eu falei, nossa, eu fui porque faz 2 dias que eu não vou. Eu vou pelo menos fazer uma caminhada. Aí eu faço um pouquinho de cardio, um pouquinho de musculação e volto para casa. Nossa, tá vendo? Eu não falei? Então, às vezes, você precisa fazer. Aí você fica culpando o outro. Culpar minha mãe, culpar meu pai, culpar todo mundo, né, o marido, os filhos. Não.
Você tem que tomar decisões que vai melhorar você. E aí os outros vão te entender. Fala, eu só quero viver bem, eu quero estar bem. Monta a sua agenda das suas prioridades, das coisas que você precisa fazer, né? Se conecta com o nosso Deus Criador, que você não deve nunca entender que sem Ele, você tem que sempre entender que sem Ele nada você é. Né? Ele é o seu tudo. Para mim, Deus é meu tudo. E nisso Ele vai te dando as direções. Ele vai te abrindo caminhos, mostrando pessoas que vai te ajudar naquilo. Mas se você não se posiciona, só chora quando vai para academia. Só chora para fazer uma caminhada. Aí vai doer mesmo. Dói. Eu não sinto, eu sinto prazer. Porque quando eu vou, eu sei que eu estou bem. Tá. Já pensou passar na farmácia e saber que não precisa tomar comprar remédio para nada? Sim, e é muito interessante, mas tudo isso aí é posicionamento. Posicionamento. É o seu posicionamento diante da vida. Adelita, você também, né? Aos 50, você entendeu tudo isso, você foi buscar ajuda e falou não. E aí, essa decisão de ser uma profissional, de estudar, fez aí uma formação em psicanálise, hoje é uma psicanalista. Como esse conhecimento transformou a sua visão sobre si mesma e sobre outras mulheres? Toda essa bagagem que você foi buscar, saiu da caixinha, foi estudar, e o desafio de lidar com o online, né? Ali, um online, fazer 2 anos de formação? Então, assim, como que foi tudo isso? Porque você passou até uma rotina diferente. Tem um tempo de estudo, tem prova, tem tudo. Eu vi que teve formatura e por aí vai. E assim, de que forma que esse conhecimento não só transformou a sua vida, mas também a sua visão sobre si mesmo, sobre outras mulheres, né? Então, isso é muito legal, porque assim, eu sempre fui uma pessoa, por exemplo, conselho, eu gosto de aconselhar. Eu gosto de buscar uma coisa positiva para a pessoa. Eu sempre fui essa pessoa. E aí a gente descobre, por exemplo, por que você era assim? Por que você fazia desse jeito? Gostava de fazer aquilo. Agora eu faço, mas de uma forma que vai ser mais construtiva para a pessoa e que vai ser mais incisiva, né? Sim. Vai ter mais diferencial. Porque uma coisa, você aconselhar só porque você conhece aquilo, um pouquinho da palavra de Deus você conhece, você vai aconselhar. Tudo bem. Mas quando você entende a palavra, você entende a mente do outro, você entende o que o corpo do outro está gritando, é maravilhoso. Sim. Você dá um completo na pessoa. Né? Você olha para o outro, que nem essa história de trauma religioso. Quantas pessoas já viveram? Né? Eu tenho essa ênfase na minha vida sobre essas situações, que muitas pessoas já viveram trauma religioso. Então, para mim, vieram muitas mulheres com situações de traumas. Né? Em lugares que não é só igreja, em vários lugares de religião que tiveram problema por causa daquela situação. Então, e eu, que eu sou uma conhecedora, né, das coisas de Deus, já junto tudo isso, essa bagagem, junto com a análise, nossa, minha terapia fica totalmente diferenciada. Eu entendo o que é isso que estou fazendo. Então, eu quero ser cada dia mais usada para aquilo que Deus está entregando. Sim. Tá? Aquilo que Ele já me deu e já fazia tempo, e agora a análise só fez o quê? Só fez eu completar. Né? Abriu assim o campo, né? Tudo. Estava assim, agora... Agora é um combo completo. Essa expansão. E agora estou eu aqui curiosa. E como é que tá esse esposo aí, após todo esse processo? A mulher que de repente acorda para a vida, resolve se cuidar, estuda e agora é empreendedora, empreendeu não só na sua vida, mas empreende na vida de outras mulheres, levando o autoconhecimento, a cura, a ressignificação. E aí, como é que tá esse marido diante de tudo isso? Acompanha. Né? Não me peça aí, porque eu estou indo. Entende? Eu estou aqui não para fazer nada de errado na minha casa. Quando eu saio, todo mundo sabe para que eu saio. Né? Que eu quero só fazer coisas para impactar as mulheres. Mulheres e homens, pessoas que querem fazer uma coisa diferente. Né? Então, essa pessoa tem que me acompanhar. Tem que apoiar. Né? A gente tem que concordar. E pronto. Está tudo bem.
Entende? Que o nível agora mudou. Aí ele tenta mudar também. Pelo menos na alimentação não pode comer o que comia. A nossa alimentação é totalmente bem complicada. É gostosa, é boa, mas... Teve resistência? Lógico que teve. Por parte dele? Mas assim, você quando pega o novo, você não resiste muitas Sim. vezes? O novo é difícil. É desafiador. Fazer coisas diferentes, novas, que nem se fala. Quantas de pessoas que estão achando que se vai fazer uma terapia porque está maluco? E não é isso, nós sabemos o quanto de transtorno que tem. Eu fiz especializações em transtorno agora, né? Trauma religioso. E com isso eu aprendi o quanto que temos de pessoas que precisam de um cuidado, né? De uma terapia. Sim. E nem por isso ele é um louco. Ele é uma pessoa que precisa de ajuda, né? O TDAH. Quantos que temos por aí? Transtorno tem muitos, né? Sim. Tem muitos. Então, quantos que está precisando? Então, assim, o novo é difícil para todo mundo. E a gente que está do lado do outro que não sabe, a gente vai tentar fazer o quê? Tentar explicar. Para que o novo não fique tão estranho e com medo do novo. Todo mundo tem medo do novo. Eu tive medo do novo. Sim. Mas eu quis fazer, né? Então lá em medo. casa vai aprender, a gente vai se encaixando. Ó, minha agenda é essa, minha agenda é essa. Hoje eu faço, hoje eu não tô. Hoje eu tenho atendimento. Então, me respeite para isso. Eu tenho um cantinho lá que eu faço atendimento, né? Fizemos um quartinho só meu. Então, eu atendo em casa, online. Aí tem um cantinho que eu atendo meus clientes. E me respeita. Ele me respeita quando eu vou fazer. Todo mundo me respeita. Sabe que eu estou em trabalho. Pronto. Ótimo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Entendeu? E agora, Adelita, deixe uma última mensagem. Estamos já chegando ao final. Para as mulheres que ainda estão no ciclo de dependência emocional, de submissão, e que estão, muitas das vezes, se acomodada com a situação. Qual o recado que você deixa para essas mulheres que são ricas em potenciais, mas que não conseguem enxergar esse potencial? Eu quero falar para você que comece. Comece fazendo. Faça algo. Né? Faça algo por você. Não é pelo outro. Faça por você. Nós viemos aqui na vida sozinho, né? Temos marido, filhos e tudo mais. Mas tem você aqui hoje para fazer o novo. Se você quer recomeçar, hoje é o dia. Você pode fazer. Você não precisa esperar daqui a 2 anos. Porque eu já fiz isso também. Eu lembro que quando eu tinha 40 anos, eu falei, daqui a uns anos eu queria fazer um curso sobre psicologia. Mas eu deixei para depois. Mas assim, você pode começar hoje. Tem cursos que você não vai precisar tanto tempo, não precisa nem ir para a faculdade, sair para lá. Você pode fazer em casa. Então, comece. Nunca é tarde para recomeçar. Essa é a frase que eu dou para você. É isso aí, gente. Nunca é tarde para recomeçar. Então, decida-se com respeito, com amor, com humildade, olhando para toda a tua história de vida, respeito por quem você é, pelo que você já passou e pela pessoa que você se tornou hoje. Então, olhe-se para si. E hoje é o dia de dar um basta, hoje é o dia de tomar uma decisão, hoje é o dia de olhar para aquele sonho daquela menina, daquele menino da infância e, de fato, ver o que resta aqui em mim. O que eu posso fazer de diferente por mim? De que forma que eu posso estar edificando a minha vida, a minha casa e edificando a vida de todos que estão ao meu redor. Se permita olhar. Às vezes a gente nos olhamos assim falando, nossa, não é para mim, eu não consigo, não sou capaz, é tarde demais, meu tempo já passou. Não, nós estamos hoje aqui para te falar que ainda é tempo de edificar, ainda é tempo de resgatar, ainda é tempo de olhar para aquele seu sonho e falar, não, eu vou lutar por aquilo que eu acredito que é o meu sonho. E quando você põe Deus no começo, Ele cuida do meio e Ele cuida do fim. Vai, desafie-se, ouse ir além. Exatamente. Deus abençoe.